Vou explanar agora acerca do texto de René Davy, O Direito Inglês. O autor ele aborda algumas características do direito inglês, sendo ele bastante procedimentalista. Os juristas ingleses dão bastante ênfase ao procedimento. Eles também se orgulham de não ao longo do tempo, não terem sofrido grandes alterações, o seu direito, não terem sofrido grandes modificações, como por exemplo o direito francês teve. O texto ele aborda a história do direito inglês, que é dividido em 4 períodos. O primeiro, que seria o anglo-saxão, anterior à conquista da Normândia em 1066. O período anglo-saxão é marcado pela grande diversidade de povos que habitavam a Inglaterra. É um grande pluralismo jurídico, político e cultural. E nesse período foi marcado por possuir 2 tribunais que julgavam os casos a partir do direito consuetudinário. Posterior a isso, em 1066, há a conquista da Normândia, e aí inicia-se o segundo período. Nesse segundo período, há a efetivação da Common Law e há uma centralização do poder do rei, através de um feudalismo inglês. Vale ressaltar que o feudalismo inglês é diferente dos outros, em que no feudalismo inglês os senhores feudais eles são submissos totalmente ao rei. Esse período é marcado por possuir 3 tribunais, sendo o primeiro o senhorial, encarregado de julgar as causas do feudo, sendo assim ele seria mais local. O tribunal real, os tribunais reais, o tribunal real, na verdade, que seria encarregado de julgar as questões do reino, e o eclesiástico, que seriam as questões do direito canônico. Henrique II foi o responsável por efetivar a Common Law, né? Porque ele atribuiu a tarefa do Tribunal Real de julgar os casos de caráter imobiliário, as questões financeiras, os casos de questão financeira e crimes graves. Para o pleitante ter seu caso julgado no Tribunal Real, era necessário um documento chamado Writ, que era enviado ao chanceler, e esse, por conseguinte, iria permitir ou não que o caso fosse julgado pelo Tribunal Real. A partir disso, posterior a isso, ao terceiro período, que é a rivalidade com a equity, porque muitas pessoas elas acusam o Tribunal Real acusam as decisões do Tribunal Real de serem inflexíveis. E isso deixa a população insatisfeita. E a população, ela recorre aos outros juristas, e esses juristas, segundo a população, são mais flexíveis. E com isso, o Tribunal Real vai perdendo prestígio. Em compensação, a figura do chanceler e a figura do rei vão ganhando prestígio. Vale ressaltar que, com o decorrer do tempo, o chanceler vai se distanciando do clero e se aproximando cada vez mais, né, do mundo jurídico, do âmbito jurídico. Com o fim da monarquia absolutista, o chanceler ele passa a ser um tribunal real e passa a ter uma jurisprudência. E aí entramos no 4º período, que é a modernidade, marcada pelos Juridic Acts, que seria uma relação de compartilhamento das competências pelos tribunais. Ou seja, todos os tribunais eles julgariam todas as competências, ou seja, seria um negócio mais unificado e não mais independente.